Olá, meus amores, alunos da classe Amigos de Deus, classe dos adolescentes. Eu combinei com vocês de eu gravar os vídeos com as lições desse trimestre para nós não perdermos um assunto tão importante. A lição desse trimestre é essa e fala sobre a família cristã. Um assunto muito importante que eu não gostaria que vocês perdessem e por isso eu vou estar resumindo, eu vou fazer o resumo mais resumido das galáxias para não pesar no celular de ninguém, porque sempre tem alguém que fala o meu celular não aguenta, se for vídeo grande não abre, a minha internet é fraca, então vou estar ajudando todo mundo para vocês terem acesso às nossas lições. E como eu vou postar também no meu canal do YouTube, não vai ficar uma coisa privada só no nosso grupo do WhatsApp, eu vou postar no canal do YouTube. Outros alunos poderão ter acesso, outros alunos aí de classe de adolescente, das Assembleias de Deus, que estão sem as suas lições, que a nossa revistinha ela é da publicadora, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, a primeira lição desse trimestre, eu já orei hoje para que o Senhor viesse abençoar, para que você possa aprender com essa lição. E a primeira lição desse trimestre, ela pergunta: o que é família? Uma vez na nossa classe, eu fiz uma dinâmica sobre família, e a dinâmica, não faz muito tempo isso, vocês vão lembrar, a dinâmica era o que você gostaria de mudar na sua família. E foi um momento de interação e um momento muito bom para eu poder estar ouvindo vocês e saber o que vocês gostariam de mudar na família. E agora nós voltamos com esse assunto, o que é a família? O que é a família para você? Porque, biblicamente falando, Deus constituiu a família de pai, mãe, filhos. Na antiguidade, no tempo dos judeus, a família moravam dentro de uma casa, uma família bem maior, porque morava o pai, a mãe, os avós, os tios, os servos, os primos, tudo era uma família só, dentro de uma casa só, e quem era responsável por essa grande família era o pai, o chefe daquela família, que administrava tarefas, que mantinha, financeiramente falando, aquela família, que tinha a responsabilidade de buscar o pão de cada dia para aquela família. Mas hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, na sociedade de hoje, tem mudado muito, a família tem mudado muito. A família hoje ela é composta muitas vezes de duas mulheres e filhos, ou dois homens e filhos, ou só a avó e os netos. Mas como que foi instituída a família, a primeira família do mundo? Vamos ver em Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que significa começo, traz o relato de quando Deus criou a primeira família, no capítulo 1, do versículo 26 ao 30, que inclusive recomenda essa leitura aqui na nossa lição. Texto bíblico, Gênesis, do capítulo 1, versículo 26 ao 30. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos? Mas Deus não estava sozinho? Conforme a nossa semelhança. Nossa, façamos e nossa. Então Deus não estava sozinho? Não, Deus não estava sozinho. Deus também não fica sozinho. Ele vive também com a família dele, Pai, Filho e o Espírito Santo. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Esse é o texto base da nossa lição de hoje. Façamos o homem. Deus estava com a família dele, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, sempre estão juntos quando ele constituiu a primeira família da terra. Eu vou estar tentando resumir a lição aqui conforme os temas. Por exemplo, a nossa introdução diz: o que é família, você sabe? Apesar de nascermos e vivermos em uma, dificilmente pensamos no que ela é, sua origem e formação. A origem da família foi lá no Jardim do Éden. Por isso, nessa primeira lição, vamos estudar sobre a origem, a importância e como a família é uma incrível criação de Deus para você. A origem da família. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira unidade familiar da história humana. Vocês, muitas das vezes, jogando jogos que vocês participam no celular, ensinam que a primeira mulher, eu estou falando isso porque uma vez teve um menino na nossa sala de aula, na Escola Bíblica Dominical, que ele questionou, mas a primeira mulher não foi Eva, a primeira mulher de Adão foi Lilith. E Lilith, conforme o folclore judaico, ou segundo algumas relíquias do século VII antes de Cristo, há registro de que antes de Eva, Adão teve uma mulher chamada Lilith. E se baseiam nisso por causa de um versículo que tem em Gênesis, também no capítulo 1, quando Deus criou Eva. Eu vou mostrar aqui para vocês por que há algumas pessoas que acreditam que Eva não foi a primeira mulher, porque quando Deus criou Eva e trouxe ela para Adão, Adão disse assim, olha aqui, o capítulo 2 de Gênesis, versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Por causa desse versículo aqui, há pessoas que acreditam, há historiadores que acreditam que Eva não foi a primeira mulher, que Adão teve uma mulher chamada Lilith e que não era carne, não era osso dos ossos dele, não era carne dele, era um espírito. Mas diante dessa palavra, eu, tia Cléo, quero dizer para você que eu acredito no que está na Bíblia. E na minha Bíblia não fala nada sobre Lilith. Não fala isso, que antes de Eva, Adão tivesse uma outra mulher, que era um espírito, que era, alguns dizem até que era uma demônia, eu li isso, uma demônia. Eu não acredito nisso. Eu acredito no que está escrito na minha Bíblia. E na minha Bíblia diz que a primeira mulher que Deus criou foi Eva. Então, como que eu entendo aqui esse versículo que diz: esta agora é osso dos meus ossos? Porque Adão cuidava dos animais. Foi Adão que deu nome ao elefante. Foi Adão que deu nome à girafa. Foi Adão que deu nome aos hipopótamos. Foi Adão que deu nome a todas as aves, a todos os répteis, a todos os animais. Que homem inteligente. Deus capacitou o homem de uma inteligência muito grande. Só que Adão via ali os casaizinhos, Adão via ali o leão com a leoa,
Adão via o porquinho com a porquinha, Adão via cada macho com sua fêmea. E quando Deus fez a de Adão, ele disse: essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Essa vai ser chamada varoa. Essa será a minha mulher. Agora eu também tenho uma. Como os animais, cada um tem a sua, agora eu também tenho uma. Então ele estava se referindo a isso, que aquela fêmea era osso do osso dele e carne da carne dele era a fêmea dele, enquanto que as outras não eram dos animais. Então eu descarto aqui essa ideia de que Adão teve uma outra mulher antes de Eva que se chamava Lilith, coisas que aí os jogos aí ensinam vocês e até se vocês forem pesquisar, isso está registrado através dos livros de folclore judaico, através de alguns historiadores com registros antigos, trazem essa mulher, essa suposta mulher, né? Mas voltando para a nossa lição, a primeira mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal que Deus colocou na face da terra para produzir, multiplicar, formar uma família foi Adão e Eva. E Deus disse para eles: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. A missão era de se multiplicar e encher a terra. Essa era a missão de Adão e a missão de Eva. E qual é a importância da família para você? Você acha que você conseguiria sobreviver sem a sua família? Para você nascer, você precisou da mamãe e do papai. Você precisou da união de um homem e de uma mulher para você nascer. E toda criança, todo bebê, ele precisa de muitos cuidados quando ele nasce. Ele não nasce sabendo fazer as coisas sozinhos. Então ele nasce precisando do cuidado da mamãe. Diferente dos outros animais, o ser humano precisa de muitos cuidados. Não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável. Você não conseguiria sobreviver quando bebê se não fosse a ajuda da sua mamãe, se não fosse a ajuda do seu papai, se não fosse a ajuda de um adulto responsável em cuidar de você. Na sociedade hebraica, a família israelita era parte muito importante da vida social. A expressão diz assim, uma expressão bíblica diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que um homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Isso nos ensina uma grande verdade, que Deus nos fez seres sociais, que nós precisamos viver em grupo. Você, ao nascer, um bebê ao nascer e deixado sozinho, não iria sobreviver. Precisa de estar com a família, precisa receber cuidados para crescer, para ser nutrido, para se desenvolver e posteriormente ficar um adulto e continuar a família, dar netos para seus pais e continuar essa família. Satanás tem feito um plano muito bem projetado nos últimos tempos, que é acabar com as famílias. Quando uma mulher se une com uma mulher, não vai poder gerar, não vai poder ter filhos. Um homem, ao se unir com um homem, não vai poder gerar, não vai poder ter filhos. Então, está se desfazendo algo que Deus projetou com muito carinho, que foi a união do casal para multiplicar e para terem descendentes. Ah, mas a terra já está cheia. Mas todo casal quer deixar seus descendentes, quer deixar a sua história, quer gerar filhos, netos, bisnetos e continuar a sua história, assim como Deus instituiu. Mas hoje Satanás tem um plano para que não tenha mais crianças. Vamos viver um futuro não muito distante, está chegando, não muito distante, porque já está acontecendo, que os casais não vão querer crianças, os casais vão querer animais, vão cuidar de cachorrinhos, de gatinhos, de animais, e não vão querer ter crianças. E isso não é plano de Deus. Isso não é plano de Deus. O plano de Deus é se casar e ter filhos, e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, acontecendo isso, acabará as crianças da terra, diminuirá a população.
E nós temos que ter filhos para o Senhor. Ter filhos e ensiná-los no caminho do Senhor, para que o evangelho continue sendo propagado na minha geração, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos, na geração dos meus bisnetos. Como é a sua família? Papai, mamãe, irmãos? Como é sua família? Eu gostaria de saber como é a sua família. Deixe seus comentários abaixo desse vídeo para eu conhecer a sua família. Mas uma coisa eu quero te dizer, seja qual for a sua família, de repente a sua família não tem papai, de repente a sua família não tem mais mamãe, de repente você é um neto criado pela sua avó. Eu só quero te dizer que você não tem que menosprezar a sua família por causa disso. Independente do que aconteceu, que a sua família foi destruída, que a sua família foi reformulada, que antes era papai e mamãe, agora não é mais, ame a sua família do jeito que ela é. Ame quem cuida de você. Ame quem se preocupa com a sua alimentação, quem se preocupa com a sua educação, quem se preocupa com as suas roupas, quem se preocupa com um lugar seguro para você dormir. Isso é seu por direito. Você tem esse direito de ter moradia, de ter educação, de ter alimentação, de ter assistência médica. Algum adulto te dá cumpre esse direito na tua vida. Você precisa de algum adulto para que esse direito seu venha a ser cumprido. E eu acredito que aí na sua casa tem algum adulto que se preocupa com isso para você. Ame, seja grata a Deus e seja grato a essa família que está cuidando de você, mesmo que você seja um filho adotado. Olha, que bênção! Deus olhou para você com tanto carinho que quando a sua família original, sua família primitiva foi desfeita, a sua família biológica foi desfeita, Deus preparou uma outra família para que cuide de você, para que atenda aos seus direitos com esses deveres, cumprindo essa obrigação de você ter moradia, de você ter alimento, de você ter aconchego, de você ter amor, de você ter alguém que pode te ouvir. E se você está numa família que não está fazendo isso por você, que está muito ocupada com outras coisas e não está vendo a sua necessidade, fale comigo. Eu vou ver no que eu posso te ajudar. Se eu não puder te ajudar, pelo menos orar por você, incluir você nas minhas orações pelas madrugadas. Eu vou para Deus cuidar de você, para você crescer, ser um adulto e fazer tudo diferente do que estão fazendo com você. Amar, ter família e amar essa família e não deixar Satanás roubar a alegria da família. Tem um salmo na Bíblia, o Salmo 127, que diz assim: assim os nossos pais são quem nos protegem e suprem as nossas necessidades, e ao envelhecerem também precisa de nós para protegê-lo com todo cuidado e carinho. Vamos ler aqui Salmo 127, só para ficar bem claro esse salmo, que a lição está nos indicando para nós lermos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, então ela não pode em momento algum ser ignorada. Salmo 127, o verso 4 e 5, olha só. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Como flecha na mão do valente, na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado o pai, bem-aventurada a mãe, que enche a sua aljava, ou que enche a sua bolsinha, o seu embornal, que os caçadores carregam com pedras, com flecha, aquela bolsinha que pendura. Davi usava muito. Bem-aventurado o pai, a mãe, que carrega essas flechas, que são os filhos na mocidade, que carrega para atingir o alvo, porque eles nunca serão confundidos quando os seus inimigos estiverem à porta. Outro tópico da nossa lição fala assim: a família nos planos de Deus. Às vezes nos desentendemos em casa, mas nossa relação com os nossos pais e irmãos deve ser melhorada. Já pensou que a sua família é um presente de Deus para você? Mesmo que às vezes você briga tanto com seu irmão,
Mesmo que muitas vezes você chegou no seu coração desejar que esse irmão não tivesse vindo. Eu sou uma das mais velhas de 9 irmãos. E quando eu era adolescente, a minha irmã mais nova já tinha 10 anos. Quando a minha irmã mais nova nasceu, eu tinha 10 anos. E eu fui uma irmã que cuidava dos menores, tinha que dar banho, tinha que cuidar dos cabelos. E minha mãe passou várias das tarefas dela para mim, quando eu ainda era muito nova. Na época eu não entendia e reclamava, mas hoje eu entendo que era pesado para minha mãe sozinha, 9 filhos, e ela estava simplesmente querendo me responsabilizar por algumas coisas para aliviar um pouco para ela e também para eu aprender. E eu chegava a dizer assim: não sei para que eu tenho tantos irmãos. Eu não queria ter tantos irmãos. Por que só minha mãe que tem um monte de filho? A mãe das minhas amigas não tem um monte de filho. E eu ficava brava com isso na minha mente de adolescente. Hoje eu amo tanto esses irmãos, são 8, comigo 9, né? Eu amo tanto eles que eu não consigo imaginar se eu tivesse perdido um deles naquela época. Como ia me fazer falta hoje? E Deus sabia disso, foi Deus que constituiu a minha família. E adolescente costuma ser um pouco revoltado com tudo, né? E porque como eu tinha muita coisa para fazer por causa deles, eu rejeitava eles. Mas Deus já me perdoou, já pedi perdão a Deus por isso. E hoje eu amo de coração meus 8 irmãos e entendo que cada um deles teria que ter vindo. Cada um deles é um projeto do Senhor na minha vida, para a minha vida. A Bíblia nos diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Era plano de Deus a minha família, é plano de Deus a sua família, é projeto de Deus a sua família. Ame quem cuida de você, quem se preocupa com você. E mesmo que você tenha uma família que está falhando, que parece que está tudo errado na sua família, eu quero orar pela sua família no final dessa lição. Eu estou resumindo bastante, eu já vou para a conclusão. A conclusão diz: assim como Deus idealizou no seu jardim, lá no Jardim do Éden, que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o evangelho, seja na igreja, em casa, na escola, ou aqui no meu quintal, ó. Estou aqui no meu quintal, quarentena, não pode abrir a igreja, e eu estou aqui passando essa palavra para você. Que Deus abençoe a sua família, que nesse trimestre possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família para a glória de Deus e o nosso bem. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha, se inscreva, porque eu vou postar as outras lições também nesse canal para nós aprendermos um pouco mais sobre a nossa família, a importância da família, aprendermos a amar a nossa família, a orar pela nossa família. E eu vou deixar sempre uma tarefa no finalzinho do vídeo. Só vai saber da tarefa quem assistiu o vídeo até o final. Esse recadinho é para vocês, alunos da classe Amigo de Deus. Tia Cléo está aqui, tentando resumir, passar para vocês essa lição importante, mas eu vou deixar uma tarefa. Vocês vão fazer essa tarefa, mandar no meu privado, não vai mandar no grupo, porque quem não assistiu o vídeo até o fim não vai saber da tarefa. E só é para saber quem assistiu até o fim. A tarefa dessa primeira lição é: você vai mandar no meu WhatsApp privado, meus alunos, uma foto com a sua família. Não é uma foto do ano passado, não. Quero que você pegue o seu celular, esse por onde você está me assistindo, e faz uma selfie com a sua família. Se tiver o vovô, a vovó, quem tiver na tua casa, quem morar com você, você vai fazer uma selfie e vai mandar para mim no privado. Serão 13 tarefas durante as 13 lições, para cada uma tarefa. No final, vai somar pontos as 13 tarefas. Se eu receber 13 tarefas sua, você vai ganhar um brinde no final, tá bom? Amanhã já vou estar gravando a lição 2. Espero que você tenha gostado. Estamos ainda em fase de teste com esses vídeos. Meu celular quase acabou a bateria. A Khadija, que está me auxiliando, correu, pegou a bateria portátil. Estou no quintal,
Moro do lado de um asilo, perto de uma clínica de recuperação, então tem bastante barulho, mas tô aqui no meu quintal bem gostoso. Prendi a cachorra para ela não fazer barulho e assim nós vamos aí tentando passar para você essa revista tão gostosa, esse assunto tão gostoso que é a família cristã. Eu amo a minha família. Você ama a sua família? O que precisa melhorar na sua família? Vamos falar com Deus agora? Querido Deus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de, na minha simplicidade, com os poucos recursos que eu tenho, poder estar, Senhor, compartilhando com os adolescentes esse assunto tão importante. Senhor, eu quero te pedir por cada adolescente que está me assistindo nesse momento. Senhor, cada família. Senhor, na família onde tem muitas brigas, na família onde tem muitos palavrões, na família onde não há mais respeito, na família onde não há mais amor, na família onde os casais estão para se separar. Senhor, entra com providência nesse momento, por amor a esse adolescente, por amor a essa adolescente, a essas crianças, Senhor. Entra com providência nessa família e, em nome de Jesus Cristo, desfaça toda a obra do maligno para destruir essa família. Senhor, se eu estou em alguma família agora que já foi destruída, aparentemente destruída, Senhor, Tu és aquele que une, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que sara as feridas e que resolve todo assunto. Senhor, que possa voltar a comunhão, a união, o amor a essa família. Senhor, cuide dessa criança, cuide desse adolescente, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, trazendo a alegria do Teu Espírito Santo nessa casa. No nome de Jesus. Amém.